Ué, hoje eu vou mostrar mais ou menos desde o começo como é que eu pinto as mandalas. E nessa aqui eu vou fazer um trabalho um pouco diferente, porque eu não vou fazer ela ficar 3D, 2D, na verdade, né? Mas eu não vou fazer ela ficar com saltadinhos, com, com, com volumes. Eu vou trabalhar depois com uma caneta dourada que eu tenho. Essas de marca-texto, ou marca sei lá o que a gente compra e que risca tudo. E vamos ver como é que vai ficar o trabalho no final. É um teste também. Mas então, vou mostrar aqui. Eu tenho um pedaço de tecido quadrado, que não vai dar pra ver inteiro. Mas ele tá quadrado e tá dobrado. Como se fosse esse aqui. Então, eu vou fazer ele pequenininho para todo mundo entender. É como se meu tecido quadrado fosse assim. Eu dobro ele de novo. Tá? No meu caso, eu também, além dessa dobra, do jeito que tá, é assim que tá dobrado, né? Ou seja, eu vou ter várias partes para desenhar. No caso deste desenho aqui, eu peguei um papel grande, o suficiente, fiz exatamente essas dobras, quer dizer, o papel tem mais ou menos o mesmo tamanho que a mandala que eu vou fazer. Fiz exatamente essas dobras e dobrei. E dobrei de novo. Claro que não vai ficar pequenininho assim, porque... Mas é só para a pessoa entender aqui, por causa do tamanho da minha trapizonga aqui. Onde eu mostro a minha trapizonga. É uma tristeza. Mas, enfim. Com este pedaço aqui, tá? Lógico que aqui não vai dar para calcular com a régua, mas se você for fazer com régua, você vai tentar fazer marcações. Então, por exemplo, essa é a última ponta que eu tenho. Ela tem, aqui tem 5, lógico que não vai ter num pedaço de papel grande. Mas é aqui que vai terminar a minha mandala. Esse é o máximo tamanho que ela tem. E aqui eu posso dividir em segmentos, só para eu me basear e não me perder na hora de fazer os desenhos. No caso aqui, eu estou criando uma mandala, mas quem não tem intenção de criar mandala, na internet está cheio de modelos que vocês podem usar. Deixa eu virar assim para dar certo, porque é tão pequenininho. Aí você pode marcar bem nas pontinhas alguns pontos de referência. Esses pontos de referência, eu vou abrir só para a pessoa perceber. Esses pontos de referência, tá? Vão fazer com alguma coisa acontece no meu riscão. Tá aqui. Risquei errado, deu nisso, né? Esquece ponto de referência no meio ou faz um outro aqui também, que tudo bem, mais ou menos no meio. Então, eu tenho, na verdade, eu vou trabalhar só esta parte aqui. Quer dizer, assim que eu faço, não é necessariamente assim que todo mundo precisa fazer, é só uma sugestão. Eu vou fazer essa parte aqui, vai ser o meu modelo inicial, tá? O resto vai ser depois desprezado, o resto do papel. Então, aqui eu posso imaginar, outra coisa que é legal de fazer, é buscar o meio do desenho. E aí eu vou criar... Olha, esse meio tá torto. Ah, não tá tão torto assim, que eu marquei lá. Tudo bem. É assim, senão eu vou me confundir. E confundir o mundo. Vai. Já estou confundindo o mundo. Então, depois de marcadas as referências, certo? E não vai ser desse tamanho, o tamanho ideal,
É bem grande, tá? Mas marcadas esses pontos de referência, eu vou começar a criar o desenho. Por exemplo, nesse caso aqui, dá para perceber, essas meia gotas aqui, na verdade, elas vão se unir. Então, quando você faz uma meia gota e faz uma meia gota do outro lado, quando você... Tanto que eu falei a verdade. Esse meu meio tá torto. Tão pequenininho. Essa meia gota depois vai virar uma gota inteira, porque aqui do lado vai ter uma reprodução exatamente idêntica a essa que nós estamos fazendo. E assim ela vai criando o desenho. Eu vou mostrar já já. Eu só tô... Aí você pode ir fazendo, seja lá o que seja, né? Se tiver dificuldade em desenhar, você pode usar alguma coisa como molde, joinhas, círculos, até aquelas reguinhas de... Eu não sei nem se existem ainda, mas acho que existem. Umas réguas que você compra que tem várias formas geométricas, aquilo é ótimo para fazer isso. Porque aí você consegue... qualquer coisa, né, gente? A ideia é só mostrar. Então, isso daqui, depois que você termina, você vai chegar num produto parecido com isso aqui, que esse é o meu tamanho integral, tá? Que vai ser reproduzido no tecido ou, no caso disso aqui, você pode reproduzir num papel inicialmente, para quem não tiver coragem de reproduzir direto no tecido. Eu já, por preguiça pura, reproduzi no tecido. Então, ó, só para ter uma ideia, né? Você vai juntando partes e vai reproduzindo aqui. Nesse caso aqui, eu fiz desse jeito para mostrar como é que a gente passa o desenho quando você não tem um carbono para poder repassar o desenho para o tecido. Então, dos dois lados, eu estou usando um grafite. Esse acho que é um 4B. É um 4B, se tiver 6B, melhor. Quanto mais mole o grafite, da linha B, então 4B, 6B, tem até um 8B, mais legal de fazer, porque ele vai marcar melhor, para você poder enxergar depois e dar uma repassada aqui. Ele sai muito fácil, então muito cuidado na hora de... Mas como vocês podem ver, né? Então, o que que eu fiz? Eu marquei de um lado, coloquei, comecei a desenhar, porque dá para enxergar pelo papel o lado, não, o que tá marcado, quer ver, ó. Vou fazer um risquinho aqui para mostrar. Vou fazer um risquinho à toa aqui. Quando você vira do outro lado, você consegue enxergar onde... Você consegue enxergar onde está o risquinho. É fraquinho, mas dá para ver. E aí, contra o tecido, você vê bem melhor. Então, foi o que eu fiz. E aí, na hora que eu coloco bem no cantinho, tá vendo, ó? Eu ajusto a primeira lá no canto. Ajusto ela toda exatamente na lateral. Porque isso aqui é um quarto de um quarto, ou seja, nesse um quarto de tecido, porque ainda tenho mais 1, 2, 3 lados. Ó, primeiro lado, segundo lado, que é, né? Terceiro lado, que é esse aqui, e o quarto lado, que é o de trás. Então, cada quarto de tecido vai ter 4 pedaços de desenho iguais, tá? Então,
Você pode, por exemplo, reproduzir isto num papel primeiro e depois passar, porque daí você vai ter o tamanho certinho. Ou pode fazer que nem eu, meio sem vergonhamente, e riscando ele. Vou mostrar só um pedacinho. Tá? E riscando ele na... Então, eu vou juntar as partes. E aqui, ó, juntei as partes. Ainda vai sobrar uma última para fazer. E aí, eu vou meio que riscando. Eu preciso fazer desse tamanho, porque senão eu não enxergo o que está sendo reproduzido no vídeo. E aí, obviamente, isso pode causar... Então, quando eu risco, o risco aparece fraquinho aqui. E eu vou só remarcando, tá? E assim eu vou fazendo todos os riscos. Enquanto eu tô fazendo isso, eu tô reforçando o grafite desse lado de cá. Quando eu for virar, o grafite que tá aqui vai estar à espera de fazer o serviço de papel carbono. Tá vendo? Ele fica bem fraquinho e a gente vai marcando, remarcando. Dá um pouco de trabalho, dá. Mas quando você não tem um papel carbono, é um jeito. Escolhe um papel mais ou menos forte para poder fazer isso várias vezes. Ou então, faz o desenho todo no papel primeiro, rabisca. Essa técnica de rabiscar com grafite para fazer ele virar carbono era muito comum na época que eu era criança, porque a gente trabalhava muito com imagem, coisa assim no caderno, era uma exigência muito grande dos professores que a gente trabalhasse com imagem. E nem sempre você tinha condições de comprar o tal do desenho copy, que era um desenho, um caderno meio louco e divertido que você passava em cima das linhas e o desenho saía na parte de baixo. Então, você era obrigado a usar carbono, e quando você não tinha carbono, para desenhar um mapa ou qualquer coisa assim, por isso que tinha livro didático, essas coisas. Você tinha um Atlas que todo mundo usava, a família inteira, então você não podia riscar o Atlas, não podia recortar o Atlas, não podia nada. Então a gente copiava do jeito que podia. Então eu pegava um papel de seda, riscava o lápis inteiro, fazia risco assim no papel de seda, bem forte, virava ele ao contrário e ele virava o nosso papel carbono para fazer cópia. Tá? Então, ó, tá fraco, mal dá pra ver, mas eu daqui tô enxergando bem. Então, eu vou desenhando, passando de novo os riscos aqui. E vou montar toda essa estrutura. E aí, agora eu vou mostrar depois, eu vou terminar isso aqui, vou mostrar depois como é que a gente faz quando você tem o papel carbono para fazer essa montagem, fica bem mais tranquilo, tá? Ok, eu terminei o rabisco, então, ok. Eu tenho 1/4 do desenho pronto. Para poder terminar esse 1/4, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar de novo esta minha trapezonga. Tá vendo? Aí eu tenho. Peraí. Um papel carbono. Isto aqui, senhoras e senhores, é um papel carbono. Usado em alguns lugares ainda quando você tem que bater alguma coisa à máquina com cópia. Fora isso, eu acho que praticamente tá ficando inexistente. É difícil de achar? Não faço ideia. Mas se não, pode procurar papel carbono para fazer risco em tecido, que eu sei que esse existe. Ou então, uma outra opção é fazer
uma impressão, mandar imprimir o desenho que você quer, do que você quer, e colocar por baixo do tecido. Ó, esse aqui vai dar pra ver, vou mostrar aqui, tá vendo? Você consegue enxergar e aí você risca por cima dele. Quando é uma impressão preta no papel, com certeza você vai enxergar bem melhor. E aí, se a mandala for muito grande, você manda imprimir metade da mandala, e aí só vai riscando e depois troca o lado. Mil jeitos, mil maneiras de se fazer no stone. Ó o papel carbono. Eu vou dobrar ele no meio, mas com a parte referente. Essa é a parte onde ela tem tinta. Então, eu vou colocar aqui na dobra, exatamente na dobra. Por que eu tô fazendo isso? Só vou tomar cuidado que meu papel carbono não vai dar até o fim. Então, quando chegar mais ou menos pela metade do desenho, eu vou ter que tomar providências. Eu vou botar ela aqui, tá? Se eu tivesse dois papéis carbonos, eu fazia isso. Quando eu riscar em cima do desenho que eu já tenho lá, ele vai marcar. Nesta parte, ele vai marcar nessa parte aqui que vai estar dobrada por cima dele. E vai marcar nessa parte de baixo, ok? Eu tô adiantando o serviço. Santo papel carbono. Depois, qualquer diferença que dê no trabalho, eu dou uma remarcada com lápis. Então, lá, só para mostrar, eu vou forçar o desenho. Já aproveito para reforçar. O que eu fiz aqui? Ô, louco. Nada a ver isso aqui. Ficou bonito, então. E aí, a gente precisa lembrar bem onde a gente já riscou. Pra ter certeza que não faltou nada, né? Senão vai faltar do lado de lá. Vou mostrar. Deixa eu só fazer essa parte. Como a gente vai pintar um lápis de cor em cima disso, esses riscos que eu tô fazendo não vão dar nenhuma ideia de sujeira no trabalho. Mas dá pra dar uma apagadinha, uma batidinha, qualquer coisinha. Tentar não passar muito a mão em cima dos riscos, porque se é grafite, grafite sai fácil. Então, o pó do grafite pode acabar. Deixa eu terminar esse aqui que eu vou mostrar como é que tá ficando. E aí eu volto com as duas partes marcadas terminadas. Ó. Tá vendo como marcou? Olha lá. Então, eu tô economizando meu tempo para não ter que ficar fazendo esse desenho 500 mil vezes. E foi o que eu falei. Quem não tá acostumado a desenhar, procura mandalas que tenham na internet. Manda imprimir, coloca por baixo do tecido, que é bem tranquilo. Até se não quiser fazer o risco e a impressão, por exemplo, for grande, você pode mandar fazer 2 vezes a mesma coisa para colar. Você pode colar por baixo do tecido, colocar um plástico, quer dizer, colocar o papel de molde, um plástico em cima e colocar em cima o tecido por cima, prender de modo que aquilo não se mexa, e aí você nem precisa fazer os riscos, você já pode começar a pintar mandala e economiza etapa, seu tempo, sua paciência, para
para a parte menos empolgante. Mas aqui eu gosto de fazer os desenhos também. Também é empolgante para mim fazer os desenhos. Quando termina, eu vou abrir aquela parte lá. Vou até abrir para mostrar. E aqui, se tiver alguma diferença, eu ajeito, tá? Dobrando de volta. Quando eu terminar de marcar, eu volto para mostrar como ficou. Então, olha aqui. Essa é a parte que estava riscada em grafite. Essas foram as duas copiadas, que é o meio, tá vendo? Óbvio que o lugar onde estava mais próximo, o risco do papel carbono, riscou melhor. Mesmo assim, eu estou enxergando tudo aqui. Uma outra coisa que esteja muito fraca, que eu suponha que vá interferir na hora de eu pintar, que pode sumir, que pode me confundir, já que isso é uma mandala, eu vou dar uma riscadinha só para não perder a ponta. Então, agora, ó, eu já tenho uma metade feita. Eu vou só riscar melhor onde eu já tô enxergando razoavelmente bem, mas para garantir que eu não vá perder os riscos, dou uma verificada, inclusive, se não esqueci de riscar uma ou outra coisa, que isso às vezes acontece. E aí eu tenho a referências, os outros lados, ou mesmo o papelzinho por onde eu comecei a fazer a mandala. Desenhar a mandala inteira é um desafio maior, eu acho mais divertido. Mas, se você não tiver muita paciência, o ideal é começar com uma que já existe, tá? Ó, eu vou marcando aqui. E vou fazendo. E aí, como sobrou esta última parte aqui, o que eu vou fazer? Já que aquela tá mais fraquinha, eu coloco exatamente aqui. Se tiver dificuldade em fazer a dobra, prende com um alfinete. Eu vou devagarinho aqui, vou chegar lá. Dobrei. Tô vendo aqui, ó, na pontinha onde tá. Tô vendo aqui na pontinha onde está. Outra maneira de alinhar é garantir aqui esse alinhamento dos dois tecidos. Fiz isso aqui. Ajeito o papel carbono para ele ficar bem encostadinho. Não tá dando pra ver que eu tô ajeitando, mas eu tô ajeitando ele aqui embaixo. Ajeitei ele. Tá quieto no lugar. Tá tudo bem. Vou segurar as duas partes. Voltar para essa parte que tá riscada, mas que tá mais fraca. Ok? E nela eu vou riscar de novo. Quando eu riscar de novo, ela vai aparecer nessa que não tem risco ainda. Porque o papel carbono tá virado para ela, tá? Então, é bem isso aqui. Acertar bem onde estão os últimos riscos. Garantir que essas duas pontas estejam alinhadas. E mandar bala. E é isso. E aí, a gente começa de novo, aproveitando para marcar bem. Agora eu tô riscando com outro lápis, que tá com a pontinha mais afiada. Engraçado de assistir novela velha,
perceber como as coisas mudaram ou não. Você toma muito cuidado com o Guilherme, viu? Porque eu tô sempre ruim, posso comprar bastante. Bom, se trata de comprar, Marta, você vai estar ganhando sempre. Porque eu não posso comprar nada. O Guilherme só fica comigo se for de graça. Resta saber, meus queridos, se a mercadoria deseja ser vendida. Bravo! Minha bateria tá fraca. Eu vou ter que pôr ela para carregar, mas ó, tá riscando. Eu vou terminar de riscar, ligar, botar carga nessa bateria de celular. Depois eu volto com a mandala inteira desenhada, tá? E tá aqui.